Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o Ministério da Saúde atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho e o burnout, a depressão e a Covid-19 foram adicionadas como casos de doenças ocupacionais. No Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça vai investigar a juíza que gritou com uma testemunha durante um julgamento em Santa Catarina. E no mundo da cultura, você vai saber os bastidores do show surpresa que Paul McCartney fez em Brasília. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 29 de novembro de 2023. E eu começo esse episódio contando para você por onde andou o presidente Lula hoje. Como você está acompanhando aqui no Panorama CBN, o presidente Lula está no Oriente Médio porque ele vai participar da COP28, que é a Conferência da ONU para Mudanças Climáticas. Essa COP começa amanhã em Dubai, mas antes ele fez uma parada na Arábia Saudita para estreitar os laços diplomáticos com o príncipe Mohammed bin Salman e também com os empresários sauditas. Mas ele foi questionado lá na Arábia sobre assuntos brasileiros. Como você sabe, Lula indicou Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. E na sequência, ele foi viajar e ele não tinha falado abertamente ainda sobre esse assunto. Mas hoje ele falou. O presidente Lula diz que indicou os nomes de Dino e Gonet porque entende que os dois são altamente qualificados para assumir esses cargos e são as melhores pessoas que ele poderia indicar para ocupar os postos neste momento. Lula disse ainda que espera a aprovação deles pelo Senado e que a indicação teria que ser feita neste momento para que eles possam ser sabatinados antes do recesso parlamentar, porque caso contrário, os postos ficariam vagos pelo menos até fevereiro do ano que vem, quando os parlamentares retornam do recesso de fim de ano. Olha, eu indiquei os dois porque entendi que os dois eram as melhores pessoas que eu podia indicar. Eu espero que o Senado, estuda, analisa o nome dele, faça o debate que quiser fazer. Espero que os dois sejam indicados, porque, assim, se eu não fizesse agora, eu não teria tempo de colocar em debate o nome deles antes do encerramento da atividade do Congresso Nacional. Eu acho que são duas pessoas qualificadas, altamente qualificadas para assumir tanto a Suprema Corte quanto a Procuradoria-Geral da República. Obrigado. Enquanto Lula falava sobre os dois lá no Oriente Médio, aqui no Brasil, o ministro da Justiça Flávio Dino e o subprocurador-geral da República Paulo Gonet começaram a fazer aquele social lá no Senado para conseguir apoio para a sabatina aos cargos de ministro do STF e procurador-geral da República. E o calendário já está correndo. As sabatinas foram marcadas para 13 de dezembro e hoje os dois não perderam tempo. Saíram das conversas dos bastidores e foram pessoalmente ao Senado visitar os senadores, inclusive os da oposição, porque agora é matemática política. São necessários pelo menos 41 votos favoráveis dos 81 senadores que existem lá no Senado. E segundo a nossa repórter Isa Staciarini, de Brasília, os senadores que apoiam o governo indicam que Flávio Dino deve ser aprovado com 48 a 52 votos. E para conseguir aumentar as chances de Flávio Dino, porque ele não é uma unanimidade, a estratégia é focar nos senadores de partidos de oposição que têm um perfil mais pacificador e aberto ao diálogo, porque um fato concreto é: alguns senadores do PL, republicanos e PP são extremistas radicais que não devem mudar o posicionamento contrário a Flávio Dino. Esses votos, com toda certeza, Flávio Dino não vai ter. Mas como o voto é secreto, nos bastidores, há nomes desses mesmos partidos que podem votar de forma favorável a Flávio Dino lá no STF. Justamente em busca desse apoio, o ministro Flávio Dino se reuniu hoje com o vice-presidente do Senado, o senador veneziano Vital do Rego. Ao final desse encontro, Dino disse que vai manter uma agenda intensa de reuniões e falou que ministro do STF não tem um lado político.
vai ao Supremo, ou pretende ir ao Supremo, evidentemente, ao vestir uma toga, deixa de ter lado político. Então, para mim, eu não olho se é governo, se é oposição, se é partido A, B ou C. O ministro do Supremo não tem partido, o ministro do Supremo não tem ideologia, o ministro do Supremo não tem lado político. Então, no momento que o presidente da República faz a indicação, é evidentemente que eu mudo a roupa que eu visto. E essa roupa hoje é, em busca desse apoio do Senado, a roupa que, se eu mereço essa aprovação, é a roupa que eu vestirei sempre. Já o subprocurador Paulo Gonet também foi ao Senado nessa quarta-feira. Ele se reuniu com o líder do PSD de Dado, Otto Alencar, que apoia o governo, e também com o relator da indicação dele, o senador Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado. Ele tem um perfil mais discreto e não falou após os encontros, mas a situação dele está bem mais favorável do que Flávio Dino. Ao lado do Senado, lá na Câmara dos Deputados, o que movimentou o dia de hoje foi a história da suposta rachadinha praticada pelo deputado André Janones, do partido Avante. Ele é um aliado de primeira hora do presidente Lula desde as eleições do ano passado. E hoje o PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, protocolou o pedido de cassação do deputado André Janones por essa suposta prática de rachadinha. Esse pedido veio à tona após a divulgação de áudios do parlamentar em que dá para ouvir ele determinando que os funcionários usassem parte dos próprios salários para pagar dívidas de campanha dele. As suspeitas de rachadinha no gabinete de Janones são investigadas pela Polícia Federal desde 2021. E nos áudios que foram divulgados nesta semana pelo portal Metrópolis, é possível ouvir Janones dizendo que aumentaria o salário de alguns dos servidores para pegar uma parte para cobrir gastos pessoais. Baseado nesses áudios, o partido PL entrou então hoje com um pedido de cassação, argumentando ser inequívoca a quebra de decoro parlamentar do deputado. O partido também classifica essa prática de moralmente repulsiva e flagrantemente ilegal. O PL também cobra que a Câmara dos Deputados não feche os olhos para o desvio de verbas e pede o encaminhamento imediato ao Conselho de Ética da Câmara. O líder da oposição na Câmara, o deputado Carlos Jordi, cobrou uma resposta da Câmara dos Deputados. O caso do Janones é grave, porque não se trata de mera ilação, especulação, é de fato uma confissão, um áudio em que ele expõe todo o seu modus operandi de fazer a rachadinha. Inclusive, vários assessores relatam que tinham que devolver até 60% dos seus salários, e por isso que nós já representamos na PGR, e também para que ele seja cassado, porque é uma quebra de decoro grave. Ele não está à altura do cargo que exerce. Agora, cabe ao presidente da Câmara, Arthur Lira, encaminhar esse pedido ao Conselho de Ética para que um processo seja aberto contra o deputado e ele possa responder aí às supostas irregularidades. Hoje também novos fatos surgiram nessa história. Em entrevista ao jornal O Globo, os funcionários que gravaram esses áudios relataram que eram obrigados a contribuir com um percentual que chegava a 60% e que envolvia até mesmo os valores recebidos como 13º salário. Alguns repassavam dinheiro vivo e outros pagavam despesas do próprio parlamentar, como supermercado, restaurante e taxas de hospedagem. Segundo as denúncias, os saques seriam operados pela atual prefeita de Ituiutaba, que é em Minas Gerais, a Leandra Guedes. Hoje também um grupo de 45 deputados acionou a Procuradoria-Geral da República contra André Janones para que ele seja investigado por esse suposto esquema de rachadinha. Entre os parlamentares, há 11 filiados a partidos que apoiam o governo Lula. Até agora, Janones tem negado as irregularidades. Nas redes sociais, o deputado diz que o pedido foi feito antes dele se eleger, em 2018, e que a ideia nem foi colocada em prática por ter sido vetada pela advogada dele. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O Banco BV, um dos maiores bancos privados do Brasil, acredita e investe no movimento para uma transformação social e ambiental de forma sustentável e, para isso, prioriza as boas práticas nos pilares ambiental, social e de governança, que formam a sigla ESG.
A agenda ESG é tão importante para o BV que o banco conta com uma estrutura voltada especificamente para a sustentabilidade e o tratamento do risco socioambiental, com áreas na empresa exclusivamente dedicadas a esses temas. E uma das iniciativas do banco são as linhas de crédito sujeitas à análise para a aquisição de placas solares. O Banco BV é um dos líderes nesse tipo de financiamento. E com o uso da energia solar, ganha a sociedade e o planeta, pois trata-se de uma fonte limpa e renovável que não agride o meio ambiente. Conheça mais em bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, vou falar agora sobre a expectativa de vida da nossa população, porque o IBGE divulgou hoje novos dados sobre esse assunto. Até agora, as mortes causadas pela pandemia de Covid-19 causaram uma redução na expectativa de vida medida pelo IBGE nos anos de 2020 e 2021. Mas o levantamento que foi divulgado hoje mostra que, com o arrefecimento da crise da Covid-19, o indicador voltou a crescer em 2022. Segundo dados das tábuas de mortalidade, que se chama esse estudo, que foram divulgados hoje, brasileiros nascidos no ano passado têm uma expectativa de vida de 75,5 anos. Mas esse número ainda não alcançou o período pré-pandemia em 2019, quando estava em 76,2 anos. Em 2020, o primeiro ano da pandemia, o indicador caiu para 74,8 anos e recuou ainda mais em 2021 para 72,8 anos. E considerando as pessoas a partir dos 60 anos, a expectativa em 2022 ficou em 23,5 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. A gerente de demografia do IBGE, Isabel Guimarães Marri, disse para nossa reportagem que a tendência é que a trajetória de alta na expectativa de vida ao nascer se mantenha nos dados de 2023. A expectativa é que sim, que haja uma recuperação da esperança de vida ao nascer. A gente não sabe em que nível. E como é que a gente vai saber isso? Se todo esse excesso de óbito que aconteceu em 2020, 2021 e ainda em 2022, ele for controlado, sim, a gente tem uma esperança de vida igual ou maior do que a gente tinha pré-pandêmico. Mas pode ser que a gente tenha alguns efeitos duradouros no nível da mortalidade devido a essa pandemia. Porque é tudo muito novo. Então o mundo vai ter que ver isso. Assim, qual é o efeito duradouro dessa pandemia nos óbitos do Brasil e dos demais países? Durante a crise sanitária, mesmo que as mortes causadas pela Covid tenham se concentrado na população idosa, os pesquisadores apontam que as mortes afetaram a expectativa de vida ao nascer e também a das faixas etárias mais jovens. De 2000 até 2019, as mortes subiram gradualmente de menos de 1 milhão para 1.349.000 mortes, e em 2020 o número salta de 1.556.000 e atinge o pico em 2021 com 1.832.000 mortes por ano. Em 2022, os dados caíram para 1.542.000 mortes. Segundo os pesquisadores, a redução nas mortes causadas pela Covid com o fim da pandemia, mas a continuidade do envelhecimento da população, por exemplo, tende a elevar o número de mortes. Aproveitando que eu estou falando de saúde, hoje o Ministério da Saúde divulgou uma atualização da lista de doenças relacionadas ao trabalho. Foram incluídas 165 novas patologias na portaria que foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E segundo o governo, a quantidade de códigos de diagnósticos passa de 182 para 347. Entre as doenças presentes na nova lista está, por exemplo, o burnout, que também é conhecido como síndrome do esgotamento profissional. O Ministério define que esse esgotamento pode acontecer por fatores psicossociais relacionados à gestão organizacional, ao conteúdo das tarefas do trabalho e às condições do ambiente corporativo. Outra novidade nessa lista foi a ampliação de transtornos mentais. Na lista, que foi publicada em 2017, que era a mais recente até então, já constavam problemas como o abuso de álcool e estresse grave por causa de circunstâncias referentes ao trabalho. E a relação mais recente, que foi divulgada hoje, inclui comportamentos como o uso de sedativos, canabinoides, cocaína e abuso de cafeína como transtornos que podem ser consequência de jornadas exaustivas, assédio moral no trabalho, além de dificuldades relacionadas à organização empresarial.
Também foram adicionados transtornos como ansiedade, depressão e tentativa de suicídio como patologias que podem ser decorrentes do estresse psicológico vivido no trabalho. Na publicação de 1999, para você ter uma noção, os episódios depressivos eram associados somente ao contato com substâncias tóxicas como mercúrio e manganês. Mas agora, com essa nova atualização, o Ministério da Saúde está relacionando essas doenças também a problemas no trabalho. Nessa nova atualização, o Ministério também acrescentou a Covid-19, porque essa doença pode ser uma patologia associada ao trabalho, caso o vírus tenha sido contraído no ambiente corporativo. Segundo o Ministério da Saúde, a atualização da lista tem como objetivo auxiliar no diagnóstico de doenças, além de facilitar o estudo da relação entre o adoecimento e o trabalho. Para você ter uma ideia, o SUS atendeu quase 3 milhões de casos de doenças ocupacionais entre 2007 e 2022. E essa nova lista passa a valer após 30 dias da publicação dessa portaria no Diário Oficial da União. Agora eu vou retomar um assunto que a Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, que é sobre a postura bem perturbadora que uma juíza do trabalho adotou durante uma audiência em Santa Catarina. Após a repercussão do caso, o Conselho Nacional de Justiça determinou hoje a instauração de uma reclamação disciplinar contra a juíza do trabalho Kismara Brustolin, do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, lá em Santa Catarina. O objetivo é apurar a conduta da magistrada durante uma sessão na Vara da Justiça do Trabalho em Xanxerê, no oeste de Santa Catarina. Na audiência, ela repreende aos gritos uma testemunha e pede para que ele responda a ela com uma frase específica. E essa situação foi registrada em um vídeo. Vamos relembrar. Eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. Oi, eu não entendi. Desculpa. Eu chamei sua atenção. Certo. Respondeu qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Repete. Pode continuar, por favor. Repete. Eu sou obrigado. Desculpa. O senhor não é obrigado. Mas se o senhor não fizer isso, a audiência, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região também anunciou hoje que decidiu suspender de novas audiências a juíza Kismara Brustolin, que atua como substituta em processos, mas ela pode continuar proferindo sentenças e outros despachos. A magistrada ainda não se pronunciou oficialmente sobre esses incidentes da sessão que aconteceu no dia 14 de novembro. Na economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,35% aos 126.094 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia de hoje em alta de 0,32%, cotado a R$ 4,888. Já o euro encerrou o dia também em alta de 0,24%, cotado a R$ 5,368. No noticiário internacional, claro que a guerra entre Israel e o Hamas foi o principal assunto. E no capítulo de hoje, o grupo terrorista Hamas informou ter libertado mais 2 cidadãos russos que estavam entre os reféns em poder do grupo terrorista. A libertação, segundo o braço armado do Hamas, ocorreu por meio de negociações com o governo russo e a pedido do presidente do país, Vladimir Putin. Com isso, já são 3 o número de cidadãos russos libertados, fruto dessa aproximação entre integrantes do grupo russo e os líderes do Hamas. Os comandantes do Hamas disseram que libertariam mais russos em agradecimento ao posicionamento de Putin na guerra no Oriente Médio. Hoje também, o Al-Qassam, que é o braço armado do Hamas, informou que 3 dos 240 reféns em poder do grupo terrorista morreram durante bombardeios de Israel ao território palestino. Segundo o braço armado do Hamas, o ataque que supostamente matou os reféns ocorreu dias antes da trégua que foi negociada entre o Hamas e Israel.
O grupo terrorista informou que um bebê de 10 meses, que é o refém mais novo em poder do grupo terrorista, foi quem morreu aí nesse bombardeio de Israel. Mas essa informação ela não pode ser verificada de forma independente e o governo israelense diz que iria checar essa acusação. Ainda segundo o Al-Qassam, que é o braço armado do Hamas, a mãe do bebê e o seu irmão, um menino de 4 anos, também morreram nesse suposto ataque. Lá no Vaticano, o Papa Francisco pediu hoje para que os dois governos continuem o período de trégua nos conflitos e também rogou pela libertação de todos os reféns e pela entrada de recursos humanitários em Gaza para ajudar a população. Mas o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse hoje que Israel vai voltar à guerra para derrotar o Hamas após o fim do acordo para a libertação de reféns. Netanyahu disse que os principais objetivos da guerra são eliminar o Hamas, levar todos os reféns para casa e garantir que a faixa de Gaza nunca mais volte a ser uma ameaça para Israel. Ainda no noticiário internacional, vou te trazer para bem perto do Brasil, para a Argentina, para ser mais específica, porque após fazer um mistério nas eleições sobre quem seria o novo ministro da Economia, o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, escolheu um ex-presidente do Banco Central do país e também com perfil de mercado para assumir o ministério. O nome escolhido por Milei foi o de Luiz Caputo, que comandou o Banco Central na época do ex-presidente Maurício Macri. Caputo é muito próximo a Macri, que foi considerado essencial para a eleição de Milei e vem sendo apontado como crucial também para articular apoios no Congresso ao novo presidente. Milei visitou os Estados Unidos hoje e disse que as propostas apresentadas por Caputo para resolver problemas econômicos do país, como a inflação na casa dos 140%, foram bem recebidas nos Estados Unidos. Caputo chefiou o Ministério da Economia entre 2015 e 2019, durante o governo do conservador Maurício Macri, e ele é apontado pela imprensa argentina como bastante próximo do mercado, principalmente dos Estados Unidos, e também com uma relação próxima com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, onde a Argentina tem uma dívida histórica. Para encerrar, chamei hoje uma convidada super especial, a nossa repórter de Brasília, Gabriela Echenique, porque hoje só se falou no show surpresa do Paul McCartney, que aconteceu lá em Brasília. E todo mundo ficou tentando descobrir ao longo do dia de hoje como 200 pessoas conseguiram assistir esse show super intimista. Quem foram os sortudos? A Gabi conseguiu conversar com os fãs que foram até lá e também com os fãs que perderam essa baita oportunidade porque simplesmente esqueceram de olhar o e-mail. Pois é. Melhor a Gabi contar essa história direitinho, porque ela tem mais detalhes. Tudo bem com você, Gabi? Muito obrigada por aceitar o convite. Oi, Ju, tudo bem por aqui? Aliás, depende pra quem, né? Porque, olha, teve gente que teve uma oportunidade de ouro de conferir de pertinho um show bem intimista com o cantor Paul McCartney aqui em Brasília, mas acabou perdendo essa chance. E sabe por quê? Porque não olhou o bendito de um e-mail dizendo que ele tinha sido contemplado. Pois é, a produção resolveu fazer um show surpresa do cantor britânico aqui em Brasília e para isso mandou os ingressos por e-mail. Tinha que pagar R$200 para aqueles que já têm ingresso adquirido para o show de Paul McCartney que acontece nessa quinta-feira no Estádio Nacional Mané Garrincha. Só que um show mais intimista, aquele mais perto do público mesmo. Mas muita gente acabou não vendo o e-mail. Quem viu, viu com atraso, não deu tempo e acabou perdendo essa chance de ouro. É o caso do advogado Carlos Henrique, que ficou frustrado a terça-feira inteira. Ontem eu perdi o dia praticamente, né? Eu fiquei muito triste, porque por questão de minutos eu não consegui esse ingresso de um show exclusivo, né? Eu sou muito fã de Beatles desde criança, por causa do meu pai, sou músico também. Mas enfim, o que me consola é que amanhã eu tô lá no show. Tomara que ele faça um outro show surpresa, né? Quem sabe. Mas, Ju, teve gente sim que conseguiu ingressos felizardos. Foram, de fato, contemplados, mas não significa que foi fácil, viu? Foi uma verdadeira gincana por Brasília para conseguir, enfim, ter esse show pertinho com Paul McCartney. Primeiro porque tinha que pegar uma pulseira aqui na área central mesmo para garantir esse ingresso. Depois disso, no local do evento, retirar o tal ingresso físico. O problema é que depois de retirar o ingresso, ninguém mais podia sair de lá. Para fechar, quando você estava já na área do show, você entrava na área,
tinha que desligar o celular e lacrar ele dentro de uma sacolinha de plástico que ofereciam. Sabe aquelas que entregam em prova de concurso público? Uma igual. Lacrava o celular e não conseguia registrar nada do show. É realmente algo bem intimista e bem legal. Uma experiência inenarrável, pelo menos é o que me disseram vários dos fãs de Paul McCartney que tiveram um tempinho maior com o ídolo nessa terça-feira no Clube do Choro. É o caso da advogada Luísa Faria. Os 2 ingressos eram nominais, tinha uma lista mesmo, assim, sabe, festa com nome na lista. Eu estava na lista do Paul McCartney, assim, todo mundo super eufórico, eu estava extremamente eufórica, ainda tô um pouco, e assim, deu pra ver que tava todo mundo muito feliz e muito animado, sabe. Ele falou, tipo, boa noite brasiliense, show de bola, sabe, ele falou várias coisas em português. Eu não me recordo de todas, mas esse boa noite brasiliense, show de bola, foi icônico, assim, foi bem legal. Ele falou que amava a gente em português. E teve aluno do Clube do Choro que foi contemplado com ingresso de graça para assistir o show, acredita? A pedido do próprio cantor Paul McCartney. Olha que incrível. Pois é, terça-feira foi super movimentada aqui, Ju, surpreendente para muita gente. Claro, muita gente saindo feliz depois dessa história. Agora, fica a lição. Você já deu uma olhadinha no seu e-mail por aí? Vai que tem um show surpresa do seu ídolo qualquer dia aí no Brasil. Um beijo para você e para todos os ouvintes do Panorama. Muito obrigada, Gabi. Agora eu vou ficar atenta, porque eu confesso, eu sou péssima de e-mail, eu olho muito pouco, mas depois dessa, vou dar F5 toda hora. Olá, rapazes. Aqui é a boiadeira. Estão preparados para o Se prepara. As boiadeiras não dá pra encarar. As boiadeiras não dá pra... E eu vou embora hoje com a cantora Ana Castela, porque ela foi a artista mais ouvida no Spotify no Brasil em 2023. A artista também teve a música mais escutada do ano, que se chama Nosso Quadro. A cantora Marília Mendonça, que morreu em 2021, segue em destaque no ranking que foi divulgado pela plataforma hoje, naquela retrospectiva anual. A cantora sertaneja ficou na 2ª posição de músicas mais ouvidas, com Leão, e também na 4ª colocação de artista mais escutada. Inclusive, espero que o Panorama CBN tenha aparecido aí na sua retrospectiva do Spotify como o podcast mais ouvido, hein? E é com a música Pipoco, da Ana Castela, que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.